E olha, gente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira a lei que inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal brasileiro. As duas condutas agora passam a integrar o artigo que trata de constrangimento ilegal. Agora o Código Penal prevê multa para quem cometer bullying e reclusão, e também multa para quem cometeu o mesmo crime por meios virtuais. Diegão, o que você achou dessa história, hein, meu amigo? Olha, Paulinho, enfim, é crime, tá na lei, mas totalmente ineficiente, né? Vamos combinar, quem que pratica bullying no Brasil? É o estudante, é o jovem, é no ambiente escolar, e nós todos sabemos que o jovem não é tratado, diferente de outros países, como sujeito passivo, sujeito ativo de crime. Então, para que isso vai servir? Para nada, a não ser para esses raros casos em que a gente vê adultos cometendo bullying pela internet, enfim, mas que, como nós sempre dizemos aqui sobre toda a regulação que é feita no ambiente virtual, já tinha antes dessa lei aparato para combater esse tipo de crime. Tem ali o crime de stalking, tem, enfim, diversos outros mecanismos legais para combater esse tipo de situação. Deixa eu receber você que chegou agora através do rádio. São 10 horas e 31 minutos. A gente está começando a discussão aqui sobre uma lei sancionada pelo presidente Lula que inclui no Código Penal brasileiro os crimes de bullying e cyberbullying. Certo, Pepe? Você discorda dessa posição do Diego? Você acha importante? Não, o Diego ele colocou um ponto importante, né? Porque realmente os bullying, eles são praticados mais no ambiente infantil. A gente sabe que a maioridade penal no Brasil é 18 anos de idade. Ou seja, esse bullying e o cyberbullying não vai abarcar essa prática normal no ambiente infantil. Que eu acho que o governo deveria ter políticas públicas, sim, para evitar essa questão no ambiente escolar, não é? Nós sabemos, por exemplo, quando você vê, por exemplo, o nível de suicídio dos jovens vem aumentando ano após ano. E um dos motivos desse aumento do suicídio de jovens é exatamente o bullying e o cyberbullying. E a gente viu, até recentemente, Paulinho, que a gente até noticiou aqui, uma escola de classe média de São Paulo, não é? Que os alunos fizeram vídeos eróticos de uma menina, né, na idade escolar. Ou seja, isso que nós temos que combater. Proteger os nossos jovens, proteger o bullying e o cyberbullying nesse ambiente escolar. Porque nós temos que proteger a vida e a sanidade dessas crianças. E a lei, infelizmente, apesar de eu entender que é um avanço, não é? Porque o bullying e o cyberbullying pela internet também é uma situação normal hoje em dia, não é? Mas não abarca aquela pessoa que deveria ser protegida pelo bullying e cyberbullying. Então, a gente tem que pensar em políticas públicas eficientes para proteger as nossas crianças. Agora, se vocês analisarem, a lei focou muito nessa questão do aumento da pena para homicídios em escolas, né? Ela está aumentando 2/3 a pena para quem matar uma criança menor de 14 anos dentro de uma escola, seja pública ou seja privada, e também conceitua a questão da indução ou auxílio ao suicídio. A pena pode dobrar, inclusive, se o autor do crime for uma espécie de líder, coordenador ou administrador desse grupo, né? E também os crimes previstos no ECA, PP, passaram a ser hediondos por conta da alteração dessa legislação. Como é que você vê isso, Ju? Olha, eu entendo, o Diego pontuou muito bem sobre a questão da punibilidade, né, Diego? Mas eu entendo que são práticas diferentes, por exemplo, do stalking, né? E porque é isso, a gente está num momento diferente em que nós temos a vida real, a vida material, ao mesmo tempo nós temos a vida digital, mas essas duas esferas muitas vezes se comunicam. E se você tiver uma pessoa sem limites, essa pessoa ela vai utilizar os meios digitais para perseguir as outras. Eu, por exemplo, já fui vítima de stalking, e se eu não tivesse a lei, eu teria mais dificuldades de enquadrar a pessoa que praticava o stalking. Ele, inclusive, no final do processo, ele acabou se suicidando, então era uma pessoa realmente com dificuldades mentais, é o que eu vou falar. Então, eu acho que essa inovação, ela vai trazer uma oportunidade para as escolas levantarem esse tema junto aos seus alunos, mas principalmente eu trago, né, o papel da família. Porque um menino, uma menina que fica praticando bullying com um coleguinha já denota alguns traços ali, talvez até de psicopatia.
né? Então, os pais precisam estar atentos ao comportamento dos seus filhos. Se eles gostam de maltratar as outras pessoas, se eles gostam de maltratar os animais. E aí, a partir daí, a família começar essa educação que é de casa, né? É óbvio que a escola tem a responsabilidade dela na medida em que ela observa que um aluno está sendo vítima, ela pode chamar os meninos, ela pode conversar, ela pode chamar as famílias, ela tem um papel sim, mas tampouco o Estado vai conseguir, por meio de qualquer política pública, fazer o papel que a família em casa, dando orientação, oferecendo limites, dando disciplina aos seus filhos, é capaz de fazer. Então, em suma, eu acho positivo e vamos ver a aplicação da pena daqui para frente, o tipo de repercussão que a gente vai ver na vida prática, mas eu acho positivo sim. Ô, Mano, eu acho que é positivo também porque ele conceitua o que é o bullying, né? Sim. Que é algo que estava um pouco vago na história, né? Nesse aspecto é positivo, mas o ponto que eu acho importante é que a gente não pode parar a discussão sobre o bullying no aspecto penal. Até porque a maioria dos problemas da vida, problemas de convivência no ambiente escolar, não se resolve na esfera penal, né? Se resolve na esfera educacional, pedagógica, como que você constrói estratégias para abordar o tema de forma eficiente entre os jovens, para fazer com que o ambiente escolar seja um ambiente saudável. A gente sabe que o bullying, além de afetar a saúde mental, afeta também as condições de aprendizado dos estudantes. Então é algo que é uma barreira para a igualdade de oportunidades, para que a gente possa ter, de fato, oportunidade dos alunos se desenvolverem, depois entrarem no mercado de trabalho. Ou seja, é um problema grave que afeta todo o sistema educacional e que precisa ser tratado para além da esfera penal, que já é o último caso ali, né? Você leva para a esfera penal o bullying que não conseguiu ser tratado preventivamente, que não conseguiu ser tratado no ambiente pedagógico e que gerou um dano mais grave. Mas o ideal é que a gente consiga, como país, ter uma discussão sobre como adaptar o sistema educacional para lidar com essa questão. Quer falar, Fabrício? O Mano pontuou muito bem, o Diego também, a questão da punição, né? Como é que você vai punir um menor de idade? Mas acho muito importante a gente ter essa legislação definida aqui no país e principalmente a gente entender o seguinte: o jovem no Brasil hoje está perdido. O jovem não vê futuro, o jovem vê muita dificuldade de aprendizado, de oportunidade. E ele precisa dessa igualdade de oportunidade que o Mano estava falando. Quando a gente fala de bullying, é ruim para quem sofre e é ruim para quem pratica. A gente está formando adultos muito ruins para a nossa sociedade. O jovem, cada vez mais sem perspectiva, precisa de um amparo. E esse amparo passa muito pela lei nesse país.